Com o objetivo de tentar clarificar cada vez mais o uso de funções ou funcionamento de um programa consistindo de funções, vamos executar passo a passo esse programa que eu acabei de mostrar agora para vocês, para que vocês possam entender melhor essa dinâmica de funcionamento de um programa consistindo de funções no seu esboço. Então, começando a execução, né? Primeiro comando ali é um comando de importar a biblioteca randômica, que está anterior à definição da função. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, começar de novo. Começou. Então, agora vai ser importada a biblioteca randômica. Depois chega-se a definição da função, mas ainda ela não vai ser executada. E pula-se para o programa principal. O programa principal, como eu falei no slide para vocês, somente duas linhas de código, que é essa atribuição a essa variável med, proveniente da chamada da função média, passando como parâmetro nenhum. Na sequência da chamada da função, a execução desvia para o corpo da função. Então aqui começa, ó, certo? Estava lá, né? Estava na linha 9, aí ele voltou para a linha 4, a execução. A execução voltou para a linha 4 porque a função foi chamada nesse instante. Começa a execução da função, que é atribuir a essa variável soma interna à função o valor 0. Na sequência, executa-se uma estrutura de repetição para ir variando de 0 até 1. Faça o que? Soma, recebe soma mais rando.randint com o valor de 1 a 100. Então vamos acompanhar aqui os valores das variáveis aqui. Vamos ver aqui. Vejamos o que a gente tem criado aqui, ó. Soma estava inicialmente com 0. Primeiro valor do i 0. Para a soma igual a 0, após a execução desse comando, deve ser feito agora, foi gerado o número 89. Observem aqui do lado aqui, ó. Soma igual a 89. Foi gerado o número 89. Foi feita a soma de 89 com 0, que era o valor inicial, e atribuída a própria variável soma, 89 mais 0 dá 89, então esse é o novo valor de variável soma. Retorna para cá, o i vai ser incrementado, observe que o i passou para 1, inicialmente o i era 0, passou para 1. E vai ser feito a chamada da função, que vai gerar um novo número randômico e somar a 89. Vamos ver se isso de fato vai ocorrer aqui. Então foi feito a chamada da função randômica, foi gerado um novo número randômico e foi somado a 89, que resultou em 149. Tá. Após isso, retorna para cá, o i, né, termina a variação do i, ele assumiu 0 e 1, que eram os valores possíveis para i, e a próxima, o comando a ser executado era o retorno do conteúdo da variável soma dividido por 2. Então, o que é que tem em soma? 149. O que é que vai retornar para cá, para o programa principal? 149 dividido por 2. Então, vai ser feito o retorno. Quando chega aqui, foi feito o retorno. E aí, a variável média aparece aqui como 74,5. 74,5 é exatamente 149 dividido por 2. E ao ser mostrado o conteúdo da variável média, vai aparecer lá, né, nessa aqui é
seria a janela de interação com o usuário, vai aparecer para o usuário lá o valor 74,5. Ó, média é igual a 74,50. Então é nesse vai e vem, como eu falei para vocês agora há pouco, que se dá o contexto de funcionamento de uma função aqui. Então esse passo a passo aqui, acredito que tenha ficado bem claro aqui para vocês como isso é feito. Então, nesse instante que a função ela é chamada, aqui não há passagem de parâmetros, somente o acionamento da função, e ela internamente gera esses números randômicos, faz a soma. Se houvesse passagem de parâmetros, né, aí esses valores seriam, digamos assim, passado para a variável, para a função média. Fazer uma alteração aqui, incluindo nessa função a, vírgula b, e vou acrescentar aqui, né, duas linhas print A, só para tentar esclarecer para vocês esses papéis que esses tais parâmetros assumem, só para efeitos didáticos, né? Vou mostrar que quando a função ela é chamada, então nesse caso aqui, como mudei a definição da função, eu acrescentei a essa função uma lista de parâmetros. Na chamada, essa função ela também tem que ser chamada passando dois parâmetros. Vamos supor que eu passo dois parâmetros, dois valores constantes, lá 4 e 5. Então vamos executar passo a passo novamente para mostrar que quando esse comando for ser executado aqui, nesse caso aqui, print A e print B, os valores de A e B que serão mostrados seria 4 e 5, os valores que foram passados como parâmetros. Vamos ver se isso de fato ocorre, né? Vamos dar início à execução passo a passo. Próximo comando é a definição da função. Aí nesse instante a função ela é chamada, vai ser chamada quando executar esse comando, passando como parâmetro para a função os valores 4 e 5. Então observem aqui, ó, na janela aqui, o que foi mostrado aqui, print A, print A 4, print B 5. Ou seja, o A assumiu o valor, foi passado como parâmetro 4, e o B assumiu o valor, foi passado como parâmetro 5. Tá? Eu não vou, para efeito didático, eu não vou estar utilizando nem A nem B internamente aqui, mas se fosse utilizar, o A e o B seriam operados com os valores 4 e 5. A função ela praticamente foi inalterada. Só fiz, em termos didáticos, essa passagem de parâmetros, mostrando que aqueles valores que são os parâmetros formais A e B, os valores que A e B assumem são os valores que são passados como parâmetro quando da chamada da função. Tá? Então observe que agora o valor já mudou, 45, então gerou novos números randômicos, permanece a mesma coisa. Então é dessa forma que a função ela opera, ela é definida e precisa ser chamada. Ela é chamada pelo programa principal, ou vocês podem ver num programa maior, com mais números, com mais linhas de código, eu posso ter funções várias, né? Não só uma função, mas pode ter mais de uma função, e posso ter função chamando função, isso nada impede. Tá? Então essas funções é como se fossem programas à parte, okay? Que tem a sua especificidade, elas têm uma funcionalidade específica, elas fazem coisas bem objetivas, mas elas sozinhas não resolvem o problema, elas precisam de apoio. No caso, esse apoio pode vir de programa principal, nesse caso, ou de outras funções, para num contexto mais abrangente dar a solução final do meu problema. A solução final do meu problema aqui, nesse caso aqui, seria que o valor da média fosse mostrado. Então o valor da média é mostrado no programa principal aqui.